O assunto de hoje é sorvete. Na bancada eu estou aqui com a ELS ESO03, uma sorveteira de uma capacidade grande por ser residencial. Sou Cirilo Cavalli, gente, e hoje vamos passar pelos principais detalhes depois de testar essa sorveteira. Vamos lá? Essa é a primeira sorveteira que a gente testa por aqui. Foi divertido explorar e entender um pouquinho mais de como funciona esse tipo de conjunto, mas foi mais divertido ainda ficar tomando sorvete de sabores diferentes todo dia por praticamente 2 semanas. Essa ELS é a maior deles, mas eles têm 2 outros modelos. Uma que tem uma capacidade um pouco menor, mas também tem a mesma complexidade dessa, com compressor para fazer o resfriamento. E eles têm um modelo bem simples, que nem tem compressor. Você precisa colocar a tigela no freezer por um bom tempo antes de fazer o sorvete. Por sinal, falando em sorveteiras, elas mudam muito de marca para marca, o desenho e como elas funcionam. Aqui essa unidade ela é praticamente inteira de inox, é uma peça única, só dobrada. Lembro que fazem em máquinas de lavar roupa, onde ela só tem a união atrás. A Panasonic faz isso e dela faz uma junção com peça embaixo e em cima para conseguir dar a estrutura para o conjunto. Visualmente agrada, mas realmente é simples. Embaixo ela é plástica, mas em cima toda essa estrutura também é de inox. Então é um conjunto que parece até meio industrial. No topo é basicamente onde acontece tudo. Então o painel fica aqui em cima, aqui também fica a tampa, a tigela é onde vai fazer o sorvete. Aí a gente tem o misturador. Eu vou puxar aqui a tigela, ela entra bem justa para realmente ter o contato da parede da tigela com o resfriamento. E tudo, gente, é de material de boa qualidade. A tigela é em inox, aí para atravessar o eixo central tem uma peça plástica aqui, mas é um POM, é um plástico bem rígido, de boa qualidade. Essa alça aqui também é em inox. O batedor, ou misturador, ele é de POM também, plástico rígido, de qualidade alta. A tampa aqui é mais simples, ela ainda é de boa qualidade, mas é de acrílico. Tem que cuidar, porque se cair, pode quebrar. Junto com a unidade também vem alguns acessórios simples. Vem um copo medidor, que esse é de PP. Aí vem uma espátula para limpar entre os cantos, para conseguir remover o sorvete do misturador antes de transferir para uma outra tigela. E aí também algo para fazer bolas. Esse é bem simples mesmo, é uma pecinha de ABS, desmontável aqui, mas parece que ela atende o propósito. De tudo que a gente fez aqui, quando fazendo as bolas, não incomodou. Mas comparando com o resto da qualidade dos materiais, eu diria que ela está inferior ao resto. Internamente, aqui é tudo de alumínio, porque é um metal que troca calor com facilidade, então é o melhor material para usar aqui. E o eixo central aqui é metálico e que vai fazer a comunicação com o misturador para fazer o sorvete em si. Ela também vem com um livro de receitas, é bem simples, com 6 receitas diferentes, mas pelo menos já é o bastante para começar e entender mais ou menos como utilizar a sorveteira. Ele não só descreve quais ingredientes é para colocar aqui, mas também explica como fazer o preparo. E todos que a gente fez com esse livro de receitas deu um bom resultado. Então eu recomendaria realmente experienciar o livro para começar a fazer seus próprios sorvetes. A unidade vem com um motor e um compressor. Basicamente é isso que vai fazer o processo do sorvete. E no painel digital é onde você vai conseguir controlar tudo isso. É bem simples, mas não entendo que precisaria ser mais complexo que isso. São 3 botões aqui, um botão para ligar, o outro para escolher entre sorvete, misturar e resfriar, e o último botão para dar play e pause. Tem aqui também um seletor, e esse é para você programar o tempo de funcionamento da unidade. Então ele é tipo um seletor de volume, assim, bem prático. Vou ligar agora para vocês verem rapidinho. Se eu dou power, ele vai mostrar no display 60 minutos e vai mostrar que está na opção de sorvete. Assim que eu passo pelo menu, ele passa para resfriar ou misturar. E aqui, basicamente,
No sorvete ele vai ligar o motor e o compressor, então resfriar e movimentar. Quando selecionando resfriar, ele só vai resfriar e vai desligar o motor. E quando escolhendo misturar, ele vai só ligar o motor e não ligar o compressor. Bem simples o funcionamento e basicamente todos também trabalham com tempo. Eu vou colocar aqui 40, só a nível de display. Vou colocar agora o misturador e assim que eu dou play, ele parte. Não vai acontecer mais nada fora isso. A unidade vai basicamente trabalhar continuamente durante esses 40 minutos que eu coloquei aqui, da mesma maneira. Enquanto ele está fluindo o líquido ali dentro, aos poucos ele vai começar a solidificar e aí vai dando a cremosidade de acordo com a receita que você colocar nessa massa. Como vocês perceberam, ela funciona com ou sem tampa. Eu estou com o microfone aqui, gente, dá para ver que ela não é muito barulhenta. Fica aí perto de 59 dBA, pouco acima do air fryer comum. Quando trabalhando só no resfriamento, aí basicamente o compressor funcionando, o volume cai consideravelmente, fica aí perto de 49 dBA. Poucos iriam se incomodar com esse tipo de ruído, mas é bom vocês saberem que ela tem um ruído, dependente das situações que você coloque ela. No geral, gente, o funcionamento dela agradou bastante pela simplicidade, pela facilidade de colocar e tirar as peças e também pela versatilidade. Deu pra gente preparar muita coisa legal aqui. Alguns sorvetes bem cremosos, outros com a base principal de iogurte, outros totalmente focados na fruta. Agora, explorando algumas coisas novas, precisou aqui e lá fazer algum ajuste, mas no geral, depois de dar uma calibrada, deu certo. Fizemos sorvetes de 700 a basicamente 1 litro e 300. Essa tigela suporta até 1,5 litros. Ela é declarada com 2,5, medindo até a boca até deu 2,7, gente. Mas não dá para você usar esses 2,7 litros. Só pode usar basicamente 60% disso, o que é comum nas sorveteiras por causa da movimentação que ela tem e também que o alimento vai ganhando um pouco mais de volume durante o processo. Assim mesmo, eu diria que essa é uma das maiores capacidades que a gente viu dessas residenciais que a gente buscou pelo menos na internet. A unidade não é pequena, ela vai ocupar um espaço na bancada, mas tem que ter uma certa altura aqui para você conseguir tirar e pôr os ingredientes. Agora, estando funcionando, não vai precisar de mais espaço para nada. Por sinal, gente, o processo de preparo é curto, leva em torno de 50 minutos para ter o sorvete pronto. Diria que não estaria pronto para servir ainda, apesar de já estar na textura ideal. Se jogar direto na mesa depois de sair daqui, pode ser que ele vá derreter rapidamente. Então o ideal é pegar, depois de terminar, levar para o freezer por um tempo, para conseguir fazer com que ele enrijeça ao ponto de servir e não derreter na hora que for servir. Tem alguns outros meios, um deles é depois de terminar, deixar na sorveteira e deixar ela mantendo gelado, assim não vai descongelar, e aí o pessoal pode se servir na própria sorveteira. Agora, outra alternativa para você de repente fazer mais de um sorvete é você pegar uma tigela separada, botar no freezer, de repente na hora que você for fazer o sorvete, enquanto ele está preparando, a tigela está esfriando, e daí na hora que estiver pronto, você transfere para essa tigela e coloca de volta a tigela no freezer para manter o ponto. E aí pode preparar outra e assim fazer vários sorvetes. O ideal realmente, gente, é servir ela naquele dia, porque a textura vai estar melhor. E se sobrar, consuma já o resto no outro dia, porque quanto mais tempo ele ficar no freezer, mais duro vai ficar o sorvete. Ele não fica com aquela textura mole que tem na maioria dos sorvetes que vendem no mercado. É que ali também colocam outros ingredientes, mas por consequência não são saudáveis para a saúde. Então, a grande vantagem desse tipo de conjunto é que você consegue produzir algo mais artesanal e, em grande parte das vezes, mais saudável. Tudo bem que o sorvete normalmente não é algo muito saudável, é bem gorduroso, tem bastante açúcar e tem bastante laticínios. Agora, você pode explorar outros sorvetes que sejam mais saudáveis, que tenham menos laticínios. A gente fez um teste aí explorando leite de amêndoas, por exemplo. A gente conseguiu reduzir pela metade a quantidade de nata que se usa num sorvete normal. Nos sorvetes de frutas, grande parte deles a gente conseguiu fazer ele sem açúcar. Batendo manga e banana,
Deu um sorvete ótimo e era só isso, não precisou de mais nada. Um dos sorvetes cremosos que a gente fez foi chocolate, abacate para dar liga, banana também para ajudar e um pouco de limão. Deu um sorvete ótimo, cremoso e todo mundo que experimentou curtiu. Então é um meio alternativo de criar receitas diferentes para um sorvete tradicional. Quando se tratando de consumo, a unidade consome bem pouco, trabalha basicamente com 170 watts com o motor ligado e o compressor. Se for fazer um cálculo aí, usando ela por 1 hora, vai dar perto de 0,15 kWh, gente. Na maioria das casas no Brasil, vai dar menos de 20 centavos para preparar um sorvete de mais de 1 litro. Diria que é praticamente nada. Algo importante para ter em mente é que a unidade não tem detecção da pá travar. Então, quando a gente está com ela funcionando, dependendo da consistência do sorvete, ele pode ficar rígido demais e essa pá enrijecer junto com a parede. E aí, o que você precisa fazer é desligar a unidade, porque senão o motor trava. Eles já pensaram nisso, a Els avisa isso no manual, que é possível disso acontecer, e ela tem um protetor térmico e vai desligar o motor quando sobreaquecer o motor. Agora, não é ideal você deixar o motor sobreaquecer por causa de estar bloqueado. Então, o ideal, pelo menos quando estiver terminando o sorvete, ficar de olho, caso ele trave, você desligue manualmente, não deixe ele sobreaquecer para acionar o protetor térmico. Cada vez que isso acontecer, vai de repente diminuindo a vida útil do teu motor, o que não é legal, um produto que tem um valor agregado considerável. Quando usando a função resfriar, e daí ela nem vai precisar do batedor, se quiser resfriar água ou algo do gênero, ela resfria rapidamente, colocando 1 litro em 20 e poucos minutos, quase 30, ela resfriou a água de 24 graus para praticamente zero. Se você pegar e colocar o misturador e começar o processo como sorvete, vai acelerar e muito o resfriamento. No teste que a gente fez aqui, levou perto de 17 minutos para conseguir fazer o mesmo processo no mesmo intervalo de temperatura. O problema é que aqui a chance de travar é muito maior. A água, quando enrijece, vira um bloco de gelo, com certeza vai travar a pá. Então, por isso, de repente, vale começar no sorvete, só para acelerar o processo de resfriamento, e depois tirar a pá e deixar só no resfriar mesmo. O sistema de misturar pode ser interessante, gente. Ela rotaciona basicamente a 77 RPM. Para muitos casos, eu diria que é uma rotação boa para fazer até uma mistura de batedeira. Mas em tudo que eles citaram no livro de receitas, nada é para fazer direto no misturar. Eles recomendam usar ou uma batedeira ou um liquidificador. Comente aí por que você utilizaria isso, até para a gente conhecer, porque a gente não fez nenhum teste só com misturar, por não ver nenhuma aplicação prática. Agora, depois de preparar tudo, vem o processo de limpeza. A unidade em si, na parte de fora, não tem como evitar, gente, esse inox deixa marcas de dedo. De tudo que eu já manipulei aqui agora, vocês devem estar vendo já marcas de dedo em todo o inox. E em alguns pontos, se a mão está bem gordurosa, é chato de limpar. Comum de produtos de inox. Agora, a tigela em si é bem simples de limpar, toda de inox. Essa peça plástica aqui, ela não tem nervuras ao redor, então fica fácil. O único ponto que incomoda um pouco mais é que embaixo da peça plástica tem uma borracha de silicone. E ali é um ponto de acúmulo, então vale passar uma escovinha e depois de um tempo de uso, se você achar que não está 100% limpo, dá para tirar os parafusos aqui e fazer uma limpeza completa. Não diria para fazer isso aí com frequência, mas se é algo que preocupa, não custa nada uma hora ou outra fazer isso. Aqui dentro não vai sujar, não sei que realmente aconteça de você pingar com uma colher ou algo do gênero, mas não tem por que essa área estar suja. Ela vai acabar condensando água e isso é importante você só deixar ali, que ela já logo vai evaporar. Agora, se você preparar o alimento e daí for colocar aqui dentro e o alimento estiver frio, vai ter uma leve condensação ao redor da tigela antes de mergulhar aqui. E aí depois de você terminar o ciclo, você não vai conseguir remover, porque como tinha água ao redor da tigela,
vai congelar a tigela em contato com as paredes do produto. Aí você vai ter que esperar esfriar para daí conseguir remover a tigela. Então é importante que essa peça esteja bem seca ao redor quando colocando aqui dentro. E assim você não vai ter problema para tirar depois de terminar o sorvete. Algo interessante para citar nesse conjunto, a ELS está oferecendo 12 mais 12 meses de garantia, ou seja, se você pegar e cadastrar o produto no site da ELS, você ganha 24 meses de garantia na unidade. Se não, são somente 12. Parece que eles estão fazendo isso com vários produtos, ou vendo para frente, mas eu ando vendo esse símbolo de 12 mais 12 em alguns produtos deles. Acho interessante, é um conjunto que normalmente não vai dar problema, compressor, motor funcionando de forma contínua, mas nada melhor do que ter mais garantia na mão. Gente, por hoje é só. Diga o que vocês acharam, aqui o pessoal curtiu pra caramba. E não se esqueçam, assinem o canal. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.